Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante aqui no canal, que é a artrose. Você sabe o que é? Alguém da família teve esse diagnóstico? Então fica aqui com a gente que a gente trouxe hoje o Dr. Igor Martins, um médico especialista em dor, para esclarecer alguns assuntos importantes e você confere a partir de agora. Dr. Igor, muito bem-vindo, obrigado pela sua presença aqui no nosso canal. A artrose, então, ela acontece tanto entre homens e mulheres, jovens e adultos, doutor Igor? Isso. A artrose, para a gente até começar a definir, primeiramente, ela é uma doença, assim, é um termo genérico, bastante genérico, que as pessoas até às vezes confundem exatamente o que ela se refere. Ela pode ser chamada também de osteoartrite ou doença degenerativa articular. Isso daí ocorre quando toda articulação, a maior parte das articulações, que tem uma cartilagem que a envolve, com um líquido que a gente chama líquido também sinovial, que faz uma lubrificação para esse movimento da articular, ele começa a degenerar, não fazer sua função corretamente e até a própria cartilagem também sofrer lesão. Então, é uma característica muito comum desses pacientes, eles sentirem dores articulares e de muita dificuldade de movimentação para a execução dos seus movimentos, sejam diários, sejam em atividades físicas, exercícios que gostam de fazer, e costumam comprometer bastante a qualidade de vida desses pacientes. Então, eles têm uma incidência de 30% a 40% nos consultórios de medicina da dor. O paciente pode se encaixar como essa afecção de artrose ou osteoartrite. E com relação à afecção, eles têm uma preferência maior por questões hormonais de acometer as mulheres, né? Questão de progesterona, estrógeno tem uma certa influência nesse desgaste um pouco mais rápido da articulação, mas os homens também são muito acometidos. E normalmente é uma faixa etária, tanto em homens e mulheres, que é uma faixa etária mais avançada, que por ser uma doença degenerativa, quanto maior o passar do tempo, maior você vai tendo esse desgaste articular e costuma aumentar a incidência dessa afecção. E a gente consegue identificar, doutor Igor, os sintomas da artrose? Quais são os sintomas da artrose? Sim, o principal sintoma da artrose ou osteoartrite normalmente são dores articulares e pode ser em qualquer articulação. Em mulheres, interessante que elas ocorrem mais em joelho e pequenas articulações de mãos. Os homens costumam ser um pouco mais na articulação coxo-femoral, que é a articulação da bacia, e na coluna também acomete os dois, tanto homens quanto mulheres. Junto a isso vem uma dificuldade de limitação sempre na movimentação natural daquela articulação, certo? E um comprometimento importante de sua qualidade de vida, a perda de dias de trabalho normalmente, porque a pessoa não consegue se locomover tão bem, se o diagnóstico não for feito com uma certa precocidade, de maneira fase inicial da vida. Existem fatores de risco para a artrose? Sim, os fatores de risco, além da própria passar do tempo, desgaste natural, existe um excesso de peso, que você pode ter uma sobrecarga generalizada, né, das articulações. Isso pode contribuir bastante, por isso que é interessante sempre você manter o peso no padrão, na faixa normal, certa? Exercícios físicos, eles podem tanto ajudar como prejudicar, porque existe para cada articulação e para cada constituição pessoal um limite de que suporta peso aquela articulação. Então, os atletas de ponta, às vezes, eles acabam fazendo uns exercícios extenuantes e com uma carga excessiva, que não raro você vê em alguns atletas de ponta, corredores, às vezes as ginastas, tudo, uma aceleração desse desgaste articular. Porém, também é importante você manter um nível de exercício físico, porque você vai fortalecer toda a estrutura muscular e capsular de ligamento dessas articulações, que aumenta bastante a estabilidade corporal como um todo. Então é questão de um equilíbrio. Algumas pessoas elas conseguem suportar um pouco mais de carga e podem fazer determinado nível de exercício físico, outras pessoas não tanto, e aí pode se condicionar primeiramente uma parte muscular, tudo, para ir aos pouquinhos desenvolvendo essa atividade. Por isso que tem que sempre individualizar cada paciente e a orientação, sempre um educador físico no meio, às vezes um nutricionista também para orientar também, com o pessoal da medicina da dor também, sempre vendo as questões de medicações e tratamento que forem necessários. O bico de papagaio, doutor Igor, ele só aparece para quem já tem artrose? A gente ouve muito, né, as pessoas falarem que tem bico de papagaio. Qual é essa relação aí com a artrose, doutor?
Isso, Raquel. Na verdade, é que esse termo bico de papagaio, que é um termo popularmente assim muito falado, conhecido, ele nada mais é do que a gente chama de osteófitos. É como se tivesse uma degeneração muito grande em duas estruturas articulares. E essa degeneração dessa cápsula articular começasse a ficar continuamente inflamada e constituir uma nova estrutura óssea ali naquela articulação. Esse bico de papagaio, na verdade, são osteófitos. Na articulação, vamos ver aqui na parte de trás da coluna, há uma formação, uma neoformação óssea aqui, que é uma calcificação, podemos dizer, que começa a constituir um novo osso. Constituindo um novo osso, aqui nessas articulações, normalmente você tem a dor vindo da própria articulação, e esse novo osso pode até comprimir também essas raízes aqui que saem da coluna, também sendo outro foco de dor. Essa daí é uma fase avançada que a gente chama do processo de osteoartrose ou osteoartrite. Que quando chega nessa fase, normalmente os pacientes já estão sofrendo de bastante dores intensas e que você precisa já realmente fazer alguma intervenção. Aí essa calcificação, né, que ocorre, isso. É então chamado bico de papagaio. Isso, um bico de papagaio, que não necessariamente você só vê na coluna, você pode ver esses osteófitos em qualquer tipo de articulação, mas ficou popularmente mais conhecida na coluna. Perfeito. E finalmente, é possível curar e tratar a artrose? Então, por ser uma doença degenerativa, é difícil de você conseguir uma cura total da artrose. Porém, você pode controlar bastante a dor dela e melhorar a qualidade de vida do paciente. Apesar de funcionalmente talvez não ficar 100% a articulação, mas você consegue com certeza deixar o paciente num nível de dor mínimo ou às vezes até, quem sabe, reduzir totalmente esse nível de dor para que ele possa ter qualidade de vida. E com a reabilitação, fisioterapia, alguns exercícios moderados, ele aos poucos vai desenvolvendo uma nova funcionalidade daquela articulação. Perfeito. Certo? Para alguns tratamentos nós temos também, na questão da medicina intervencionista da dor, que você evita esses pacientes, principalmente porque são pacientes um pouco mais idosos, que costumam desenvolver esses quadros de osteoartrite ou artrose, e você pode fazer algumas infiltrações, pegar algumas agulhas um pouquinho mais profundo, né, nessa estrutura da coluna, por exemplo. A gente pode fazer em todas as articulações, mas a coluna, como é o mais comum, a gente vai dar esse exemplo aqui. Um paciente sedado, já dormindo no centro cirúrgico, certo? Porque como a gente vem com a agulhinha um pouquinho mais profunda, vem de trás, da parte de trás, que é essa parte de trás da coluna, e aqui a parte da frente. Essa agulhinha, como vem um pouco mais profunda, o paciente já está sedado, dormindo, certo? Sem nenhum desconforto. E a gente chega com a agulhinha próxima da articulação ou próximo das raízes nervosas aqui, e soltar algumas medicações aqui, são os anestésicos e anti-inflamatórios, como o corticoide. Faz um teste, se tiver um bom alívio da dor, no segundo momento faz um outro procedimento que é chamado risotomia, que essa agulhinha, ao invés de soltar, quando vem daqui de trás para frente, ao invés de soltar a medicação, ela vai queimar um pouco as inervações que são responsáveis pela inervação dessas estruturas. É onde a maioria das vezes tem um bom alívio do quadro de dor desse paciente. Perfeito. Então, nada de cirurgia grandiosa, né, que costura, é a cirurgia minimamente invasiva, porque realmente é o mínimo de intervenção, né, que a gente... Isso, esse é um dos princípios, né, na medicina da dor que nós seguimos, e que a gente faz o mínimo de invasão, o mínimo de trauma possível para resolver o problema. E principalmente nesses pacientes que nós estamos falando de doença degenerativa, que eles são pacientes mais idosos, às vezes têm muitas comorbidades e um risco até elevado de se fazer um procedimento cirúrgico de grande porte. Verdade. Doutor Igor, muito obrigada pela sua presença, foi um prazer recebê-lo. E se você também gostou desse bate-papo, não esqueça, faça agora, dê o seu joinha aqui, clique em gostei aqui embaixo do vídeo, tem um legalzinho assim, é só você clicar. Aproveite e pegue o link aqui desse vídeo, compartilhe nos grupos do seu WhatsApp, mande para sua família, para os seus amigos. São informações importantes que, quem sabe, essas pessoas, assim como você, também se interessem pela qualidade de vida, saúde e bem-estar que o nosso vídeo aqui hoje proporcionou para todos vocês. Se você quer conhecer um pouquinho mais do trabalho do Dr. Igor Martins, médico especialista em dor, que nos concedeu fez esse bate-papo aqui hoje conosco, é só você acessar na descrição desse vídeo. Logo aqui embaixo tem uma descrição que você vai ver os links que direcionam
para as redes sociais do Dr. Igor, você vai ter mais acesso, mais informação. Se cuide, até a próxima. Tchau, tchau!